Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Hoje é o nosso encontro de número 34 e nós vamos ver o capítulo 21. Ele é um capítulo relativamente curto e nós vamos vê-lo completamente já hoje, certo, gente? Nós não vamos precisar dividi-lo. Em um único encontro nós já vamos encerrá-lo. É um outro capítulo, gente, que eu considero mega fundamental dentro da obra e dentro da temática, né, central, né, que são as comunicações interpessoais, e é um capítulo que fala sobre o pedido de desculpas. Todos nós cometemos erros, falhas, e certamente a gente já machucou muita gente ao longo do nosso caminho, e aprender a pedir desculpas com sinceridade, com honestidade, com transparência é extremamente importante. E aí nesse capítulo nós vamos falar bastante sobre isso. Ele traz inclusive, né, algo que hoje em dia está muito em voga, né, está sendo muito falado, muito disseminado, que é o Ho Oponopono. Né? O Ho Oponopono é como se fosse tipo um ritual, uma espécie de ritual que você praticamente entoa, né, frases fortes, frases poderosas que vão internalizando, né, essa facilidade, digamos assim, de você pedir desculpas, né, e você ser mais transparente, ter mais cuidado com as suas atitudes e tudo mais. Nós vamos falar muito sobre isso também hoje aqui, certo? Vai ser bem interessante esse nosso encontro de hoje. É um tema realmente que é para todos nós, né? Quem nunca machucou alguém com palavras, né? Com atos que depois se arrependeu e teve muita dificuldade para pedir desculpas. Então, esse é um estudo que eu diria que é para 100% das pessoas. A gente, da gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a darem um like, um joinha no vídeo. Isso é super importante, gente, vocês darem esse like, porque é dessa forma que o estudo pode crescer e atingir mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas os vídeos têm, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendação para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas similares ao que a gente está vendo aqui, né? Acima de tudo, a comunicação interpessoal. Então eu peço essa gentileza a vocês de darem um like, um joinha no vídeo para ajudarem a disseminar, a espalhar esses vídeos, esses conteúdos para mais e mais pessoas, tá ok? O pessoal no Instagram, Isaías Costa 14, né? Sempre eu coloco esses vídeos lá no IGTV para quem quiser acompanhar. É uma forma de chegar para mais pessoas, de espalhar, né, esses estudos. Tem muita gente acompanhando pelo Instagram. Fiquem à vontade se vocês optarem, acharem melhor assim. Né? E convido vocês a me seguirem também, né, lá no Instagram, além dos vídeos. Todos os dias eu compartilho frases, pensamentos, textos meus voltados para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, motivação, filosofia, psicologia, espiritualidade, as temáticas mais diversas e são muito bacanas para a gente refletir e se autodesenvolver. Né? Vai ser uma alegria contar com sua presença por lá também. Ou então no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, eu tenho nesses dois canais. Né? Tem muita gente que prefere só ouvir, né? Para quem preferir só ouvir, né? Vocês têm essa possibilidade. E lá o bacana é que vocês podem fazer o download de todos esses estudos para ouvir quando e onde quiserem. Isso é bem interessante, né? Porque às vezes a gente está em locais que não tem internet, né? E uma das vantagens do podcast é essa. Você pode ouvir mesmo sem o acesso à internet. Então acompanhe onde vocês acharem melhor. E vamos lá hoje começar o capítulo 21. O título dele, gente, é Aprendamos a pedir desculpas quando for necessário. Beleza? Ele começa dizendo assim: admitir nossas falhas e pedir perdão é uma fórmula quase mágica para remover os obstáculos à boa comunicação. Ou seja, primeiro a gente reconhece que falhou e depois tem essa coragem para pedir desculpas. Um sincero pedido de desculpas instantaneamente desloca todas as técnicas defensivas, que são a morte do diálogo. Ou seja, ficar na defensiva, você só permanece naquele estado, né, de culpa. Só lembrando, gente, a palavra desculpas significa exatamente isso, a retirada da culpa, entende? Se você fica na defensiva,
você permanece na culpa e não retira essa culpa pelas desculpas. Percebe como é simples? Um pedido de desculpas, além disso, partilha como nada mais pode fazê-lo nossa vulnerabilidade pessoal. Contudo, achamos muito difícil pedir desculpas. Um medo que dificulta a admissão honesta de nossos erros se esconde no íntimo da maioria. Ou seja, as pessoas elas se deixam dominar pelo medo e assim não tomam essa coragem de pedir desculpas. Ou seja, é aquela de guerra interna entre medo e coragem, né? Que a coragem, como eu sempre falo, é você agir mesmo com medo, apesar do medo, entende? A gente precisa alimentar a coragem dentro de nós para vencer o medo de pedir desculpas. Não é necessário dizer que esse medo é diferente em pessoas diferentes. Todos somos infestados por diferentes demônios. Uma pessoa pode ser incomodada pela ideia de perder a dignidade, e aqui perder a dignidade ele coloca entre aspas, né? Porque aqui na realidade ele está falando de outra coisa, viu, gente? Eu até coloquei uma observação aqui. Esse perder a dignidade nada mais é do que orgulho, né? Você baixar a sua bola, né? Fazer com que seu orgulho diminua, arrefeça. Outra pode se sentir ameaçada pelo medo de que a outra pessoa abusará do pedido de desculpas. Aí aqui ele faz tipo um diálogo imaginário interno da pessoa. Se eu lhe pedir desculpas, você me passará isso na cara mais tarde. Pode ser que eu use meu pedido de desculpas como vingança. Não quero que meu pedido de desculpas se torne uma chibata em suas mãos. Não quero ser lembrado de meus erros ou punido por minha honestidade. Ou seja, aqui ele faz uma viagem, assim, achando tudo aquilo de negativo que pode acontecer se você pedir desculpas. É isso o que a maioria das pessoas fazem. Elas ficam viajando, achando que aquilo que elas vão fazer ao pedir desculpas, elas vão estar sendo muito fracas, muito vulneráveis, e tudo aquilo vai se voltar contra elas. A gente precisa se libertar de tanto negativismo. Esse negativismo não nos leva a nada de bom, gente. Pelo contrário, só faz com que a gente se coloque, né, se puxe para trás, por conta própria. É como se, por nossa própria decisão, a gente quisesse emperrar o nosso processo evolutivo. Não façamos isso, gente. Tenho certeza de que a maioria está inabilitada para pedir desculpas e está diretamente relacionado com nossos sentimentos de inferioridade. Com certeza você se lembra de Alfred Adler, que ele teorizou que nós gastamos a maior parte das nossas energias e passamos a maior parte das nossas vidas tentando provar que vamos bem. Lembrando que o Alfred Adler, gente, é um dos maiores terapeutas, né, psicólogos, né, do século XX. Né, ele é assim, contemporâneo, né, assim, do Freud, do Jung, né, e cada um deles tem teorias extremamente poderosas, né, dentro da psicologia, do estudo da mente humana. E o que ele coloca aqui é realmente muito verdade, né? A gente tenta encontrar justificativa para as coisas, né? Ele teorizou que nós gastamos a maior parte das nossas energias e passamos a maior parte das nossas vidas tentando provar que vamos bem. A gente tenta se justificar de todo jeito que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. No outro vídeo eu até comentei, né? Quando as pessoas chegam para nós, aqui na cultura brasileira, isso é algo assim surreal, né? Qualquer pessoa que chegar para nós e perguntar para você, tá tudo bem? A gente vai dizer, sim, tá tudo bem. Pode estar o mundo desabando por nossas cabeças, mas a gente vai responder o quê? Tá tudo bem. Ou seja, tudo isso são máscaras, né? São papéis que a gente veste, né? E utiliza para, enfim, se auto-enganar muitas vezes, né? E esse estudo, ele está trazendo uma oportunidade da gente ser diferente, da gente fazer algo diferente e assim crescer de verdade, beleza? Tudo que eu sei é que algum medo vago parece inibir minha própria habilidade de dizer: errei, sinto muito. Quando tento me lembrar das últimas vezes em que me desculpei com sinceridade, tenho de voltar bastante. Meu pensamento subreptício é que a outra pessoa envolvida nunca me pediu desculpas. Depois, repasso mentalmente
todas as vezes em que isso certamente teria sido oportuno. Se não recebi os pedidos de desculpa que me eram devidos, por que deveria fazer algum? É a velha decepção de ser reator em vez de ator. É a imaturidade de deixar que o comportamento de outra pessoa determine o meu próprio. De certa forma, deixo a falha de outra pessoa em me pedir desculpas decidir como que eu vou agir. Ou seja, isso daqui, gente, que ele está comentando, é o que muitos de nós fazemos. É, na realidade, uma infantilidade, é uma brincadeira de criança, que é jogo de egos, um orgulho em contato com outro orgulho. É aquela pessoa que diz assim, não, eu não dou o braço a torcer, aquelas pessoas que são assim, né, que nunca pedem desculpas porque acham que o erro foi o outro que cometeu. Que elas nunca se colocam como sendo as pessoas que erraram, né? Se aconteceu tal coisa, foi porque fulano incitou, né? Se eu fiquei com raiva, foi porque o fulano mexeu comigo, falou que não devia. A pessoa nunca consegue se colocar como protagonista, né? De tudo aquilo que aconteceu e reconhecer o próprio erro. E aí, enquanto a pessoa age dessa forma, ela está no jardim de infância, ela está sendo mega infantil. É isso que ele está trazendo aqui. Quando você é mega infantil, você está agindo pelo orgulho. Enquanto nós somos orgulhosos, a gente não evolui para valer. O orgulho é uma das grandes travas do nosso processo de amadurecimento e de evolução pessoal. Que a gente cresça, né? Deixe essas atitudes tão infantis. A gente deixa cair por terra tudo isso, certo? Certamente, parte de nossa dificuldade em pedir desculpas é o problema que temos com a honestidade interior. Para chegar ao momento e ao ato de pedir desculpas, devo antes ser muito honesto comigo mesmo sobre minhas falhas e limitações. Ou seja, isso daqui, gente, é o antídoto para o orgulho. Ou seja, reconhecer minhas falhas e limitações. Quando é que eu reconheço as minhas falhas e limitações? Quando eu sou humilde, quando eu tenho humildade suficiente para isso. E o maior e único antídoto para o orgulho é a humildade. Quanto mais humildes nós somos, mais a gente pode vencer o orgulho e ter essa coragem para pedir desculpas quando for necessário. Essa é a temática central desse capítulo. E assim, o caminho é esse, para que a gente desenvolva mais o autoconhecimento. Pelo autoconhecimento, a gente vai crescendo em humildade. Crescendo em humildade, a gente vai pedir desculpas quando fizer alguma coisa errada, entende? Tudo está no autoconhecimento. Sem um sério esforço de honestidade interior, só posso enganar a mim mesmo e a você. Já discutimos o mecanismo de defesa do ego de racionalização. Isso aqui a gente já falou bastante no outro estudo, né, sobre mecanismos de defesa, e um dos mais comuns é o da racionalização. Quando estamos racionalizando, não conseguimos considerar a verdade objetivamente. Estamos muito ocupados arquitetando uma síntese mental de autojustificação. Você provocou isso, fez o mesmo comigo 3 semanas atrás. Estou apenas tratando-o como você me tratou. Ou seja, joguinhos, são jogos manipulatórios, né, quando a pessoa faz isso. Sempre de botar a culpa no outro. Nessa hora eu sempre volto para aquela frase que eu já falei N vezes por aqui. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, né? Uma frase genial do grande Raul Seixas em uma das suas músicas. A gente tem um vício, gente, de colocar a culpa nos outros. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Sempre nos colocando como vítimas. Sempre como vítimas. É aquele velho padrão do vitimismo que precisa acabar, né? Esse novo mundo que está surgindo, né, que agora com essa pandemia foi meio que acelerado, né, a construção desse novo mundo. Não cabe mais, gente, pessoas que sejam tão vitimistas. Gente com essa vibração vai assim passar maus bocados, digamos assim, para se adaptar a esse novo mundo, um mundo que está se reconfigurando, se reconstruindo, né? Eu vou falar disso ainda muitas e muitas vezes, porque tem aquela expressão, né, quanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Quanto mais falarmos sobre isso, mais e mais pessoas vão acordando para esse padrão, né, que não pode mais prevalecer, que ainda prevalece nesse mundo, mas precisa acabar, esse padrão vitimista.
de achar que tudo foi o outro, é culpa do outro, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Não, gente, vamos crescer, viu? Tá na hora da gente crescer de verdade. Fez o mesmo comigo 3 semanas atrás, estou apenas tratando como me tratou. A maioria de nós se perde nos intermináveis círculos de racionalização. Distorcemos a verdade, limpamos nossa linguagem e até deturpamos os fatos. E toda essa mão de obra destina-se apenas a nos justificar e a encobrir os nossos erros. Ou seja, quando a gente é vítima, a gente está sempre querendo se justificar, né? E encobrir os nossos erros. No fundo, lá no fundo, a gente sabe que tem um erro, a gente está cometendo um erro, mas não admite. O orgulho não permite que a gente admita que errou, sabe? E, uma vez completada a racionalização, não há mais necessidade de uma honesta admissão de erro ou de um pedido de desculpas. Ou seja, você utiliza esse mecanismo para ficar o tempo todo na mesma, né? Você fica nessa mesmice, se colocando como vítima e não faz nada. Não faz nada real para mudar isso. E vai ter que penar bastante, passar por um monte de situações extremamente penantes, sofridas, para finalmente cair na real e ser diferente. Agir diferente e ser mais humilde. Para evitar a desonestidade do processo de racionalização, devo perguntar a mim mesmo: aceito meu verdadeiro eu? O eu defeituoso e imperfeito que titubeia? O eu enfraquecido? Aceito-me realmente como cometedor de erros? Aprendi a rir de mim mesmo e de minha falta de jeito? Tenho de pensar seriamente sobre isso. A não ser, e até que eu me aceite assim, não posso ser verdadeiramente honesto ou real. E se eu não for real, minha vida se tornará uma charada prolongada. Como diz a canção, quando interpretamos nossa charada, fizemos papel de criança, simulando um jogo, fingindo sucesso, inventando nossos papéis. Ou seja, aqui ele está só repetindo aquilo que eu já estava falando antes, né? Que as pessoas elas entram em jogos e mais jogos manipulatórios e assim elas impedem o próprio processo de crescimento pessoal. E aqui ele está falando sobre isso, né? A gente tem essa capacidade, a gente tem essa coragem de encarar a si mesmo, né? Como seres que erram, pessoas que ainda têm muito a evoluir, muito a crescer, né? Aqui quando eu estava lendo esse capítulo, a gente estava até assim fazendo um flashback, assim, relembrando muitas coisas da minha vida, do meu caminho, né? Eu já errei feio muitas vezes, né? Eu vou aqui trazer até um exemplo pessoal, para vocês verem como a gente precisa, assim, ser humilde e reconhecer quando erra, né? Uma vez, né, eu tava, assim, né, tinha feito uma viagem, né, curta, rápida, né, para ver pessoas da família, né, e tal, que eu não via há um certo tempo, assim, já fazia alguns meses que eu não via, né, o pessoal da família e tal. E aí tem a pessoa por parte de pai, por parte de mãe, né? E aí, quando eu fui visitar, né, algumas das pessoas da família, era dia, né? Acho que era de manhã ainda. E aí, assim, eles me convidaram para à noite, ia ter um encontro lá com uma galera e tudo mais. E aí fala pra mim: ô Zé, vamos de noite, lá vai ter tal coisa, vamos se juntar com o pessoal lá da família, uns amigos e tal. Vamos, vai ser bem legal, vamos com a gente? E aí eu, né, nesse tempo aí, eu não tinha assim a consciência, a maturidade que eu tenho hoje. O que eu falei? Vamos, gente, eu tô lá, com certeza, vai ser incrível. Só que eu não tinha pensado, não tinha relembrado que naquele mesmo dia eu ia ter um compromisso com o pessoal da família por parte de mãe, né? Que tem pessoal de parte de pai, de mãe. E aí eu tinha um compromisso com o pessoal da família pelo lado da minha mãe. E aí ia chocar, sabe? E aí esse compromisso era inadiável. Eu tinha que estar lá, né, à noite, nesse outro compromisso. E aí como é que você pode, assim, se multiplicar, se dividir em dois, estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não dá. E aí eu cometi um grave erro nesse dia, de falar que eu ia para um compromisso, sendo que eu já estava em outro, né? E aí assim, depois eu realmente caí na real, né? Algumas pessoas vieram falar comigo: ó, Zé, tu vacilou, viu? Aquilo ali não era para tu ter feito, né? Tipo, se comprometido com algo que tu sabia que não poderia ir.
o que seria o correto? Você dizer, poxa, sinto muito, eu não vou poder ir porque nesse horário já estava com outro compromisso marcado e tal. E aí, assim, eu pedi desculpas e tudo mais, fui muito honesto, muito sincero, reconheci meu erro. De lá pra cá, nunca mais eu cometi esse erro de novo. Né? Foi um aprendizado realmente duro, né? Que foi assim, na base do meio que do sofrimento que acabou acontecendo. Né? Teve um certo desgaste nisso, mas me ensinou muito, entende? É assim, a partir do reconhecimento desses erros que a gente vai crescendo, né? Depois desse dia, nunca mais eu assumi assim, um compromisso de estar num lugar que eu não poderia estar, né? Isso é muito libertador e faz com que a gente seja muito mais maduro, né? De dizer sim quando pode dizer sim e dizer não quando não vai poder estar num determinado lugar, num determinado compromisso, né? Porque isso aí, sabe o que é isso, gente? São resquícios daquela velha, assim, daquele velho vício, né? De querer agradar todo mundo, né? Que ainda estava em mim, assim, meio forte, né? A gente tem, algumas pessoas têm isso, né? De querer agradar todo mundo e ser bom com todo mundo, e é impossível. Não tem como a gente agradar a todos, né? Tem até aquela velha expressão que você já certamente já está cansado de ouvir, né, falarem, né? Nem Jesus agradou a todos, né? Não tem como, gente. A gente não tem essa capacidade de agradar todo mundo, sabe? E aqui é um exemplo pessoal para vocês verem como nós erramos, somos seres errantes, a gente está aqui para aprender, todo mundo, cada um no seu processo, né? Cada um nas suas vivências, experiências. Isso é que é o bacana da vida. A gente reconhecer que tem muito a aprender, ainda vai cometer muitos erros, mas a gente está aqui para transcendê-los, beleza? Continuando. Gostaria de sugerir outra ideia sobre desculpa e perdão. Estou particularmente convicto de que uma falha em pedir desculpas e a ausência de perdão estão envolvidas sempre que há problemas em um relacionamento. Estou igualmente certo de que sempre que as linhas da comunicação eficiente são derrubadas, essas mesmas falhas, a falha em pedir desculpas e a falha em perdoar, só servirão para prolongar a separação. Ou seja, quando a gente não tem essa sinceridade, essa transparência, a coisa se prolonga, né? Essa é como eu estava falando, é o orgulho, é você querer estar sempre certo. Quando você fica nessa coisa de bater o pé, de dizer que você está certo, você está sempre certo, você vai prolongar o sofrimento e vai demorar mais para aprender essa grande lição de que você não está certo o tempo todo, de que você é um ser errante, né, que tem muita coisa para aprender e para melhorar ainda. Há um ritual de família usado pelos nativos havaianos chamado Ho'oponopono. A própria palavra significa acerto ou correção. É bem interessante, tem muita gente que nem sabe, né, o significado da palavra Ho'oponopono, que significa isso, correção. O ritual era destinado pelos antigos havaianos a restabelecer e manter os bons relacionamentos entre os membros de uma família. A reunião familiar especial para esse ritual incluía oração, discussão, confissão, restituição mútua e perdão. Uma vez por ano, ou sempre que surgia um problema sério, os membros de uma família eram convidados a participar do rito de Ho'oponopono. Se o indivíduo queria continuar sendo membro da família, comparecia ao ritual. Nenhuma desculpa era considerada válida, ou seja, você deveria estar lá, porque era um ritual super importante, né? Se você quisesse continuar fazendo parte da família, do grupo. Muito legal isso aqui, né, gente? É só assim, falando rapidamente a questão do Ho'oponopono, né? Tem muita coisa, mas assim, hoje em dia o principal, assim, as frases de poder, digamos assim, que são utilizadas no Ho'oponopono para processos terapêuticos, né? Para que a gente reflita, né, sobre o que precisa ser transformado na gente, né? E a gente internalize essa coragem principalmente, porque eu sinto isso, gente, porque muitas vezes eu já fiz, ainda faço, né, esse pequeno ritual de Ho'oponopono, né, com essas frases de poder. Elas nos encorajam a pedir desculpas, né? São 4 frases muito simples, né, que são: me perdoe, sinto muito,
eu te amo e eu sou grato. Essas 4 frases extremamente poderosas, né, quando elas são entoadas com sinceridade, com transparência, elas têm um poder incrível. Me perdoe, sinto muito, eu te amo, eu sou grato. Isso é o Ho Oponopono na sua base, assim, principalmente é utilizado hoje em dia, né, nos processos terapêuticos. Claro que tem muito, muito mais, mas você pode assim ver esses aprofundamentos em vídeos pela internet, né, vendo, né, palestras de outras pessoas. Aqui eu estava até me lembrando, né, de um terapeuta que fala muito sobre isso, de uma forma muito simples, muito didática, é o Otávio Leal. Se você colocar lá no YouTube, Otávio Leal, Ho Oponopono, coisas assim, vão aparecer vídeos incríveis dele. Ele é um grande terapeuta, né, um cara super capacitado, que ensina diversas técnicas, né, terapêuticas. Ele é formador de terapeutas, é um cara que eu admiro muito, né, e tenho muito respeito pelo seu trabalho. Otávio Leal, né, para quem não conhece, sugiro que procurem, porque vocês realmente vão aprender muito com ele, tá ok? O rito começava com uma oração: pule a Deus ou aos deuses. Os membros da família rezavam pela ajuda necessária para serem honestos em seu exame de consciência. O rito todo supõe necessariamente uma qualidade de veracidade e sinceridade absolutas. Os havaianos chamavam isso de Oiaio, né, o próprio espírito da verdade. Depois havia uma honesta confissão ou admissão de cada pessoa de ultrajes, queixas, rancores e ressentimentos. Se cabia uma restituição, esta deveria ser feita imediatamente, ou se faziam planos para que ela fosse feita em breve. O perdão de tudo era pedido sinceramente e dado em um ato explícito de perdão. Esse perdão era considerado um alívio de culpas, rancores e tensões. Os havaianos que em nossos dias ainda praticam esse ritual veem o rito como voltado para o pedido e a concessão de perdão e o alívio de todos os envolvidos. Ou seja, esse é o objetivo: pedido e concessão de perdão e o alívio de todos os envolvidos, para que todos retirem essa culpa, retirem esse peso e fiquem leves, consigam ficar em paz, serenos. Esse é o maior dos objetivos de se fazer esse ritual do Ho Oponopono. Uma vez que isso seja realizado, o assunto é encerrado e esquecido. Nunca mais deve ser a razão de alguma coisa ou trazido à baila. Os havaianos sempre souberam que a ajuda de Deus era necessária para se conseguir isso, e assim o ritual termina com uma oração pedindo que o amor e a paz caracterizem uma vez mais as relações da família. Ou seja, ele termina, né, como se fosse com essa frase, né, do eu te amo, eu sou grato. Né, começa com o me perdoe, sinto muito, e termina com eu te amo, eu sou grato, festejando, todos festejando, felizes por estarem juntos, estarem em família, estarem todos crescendo juntos. Não é bacana isso? É muito poderoso, gente, o Ho Oponopono. Quando você faz esse ritual com sinceridade, com verdade, ele traz, né, grandes mudanças, grandes transformações na nossa vida. Precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir para poder ser honestos com nós mesmos. O Espírito da Verdade precisa estar presente em todos os sinceros pedidos de desculpa. Depois, devemos nos esforçar para honestamente admitir nossas falhas aos que foram magoados ou ofendidos por nossos erros. E aí você diz: eu estava errado, sinto muito, por favor me perdoe. Né? Que são as frases que eu disse antes, né? Sinto muito, me perdoe, né? Para que você seja perdoado, seja desculpado, e assim você demonstre o seu amor, né? A sua gratidão, entende? Esse é o processo. Ao pedir desculpa, sinto muito, me perdoe, né? Você dá essa possibilidade, né, de receber esse perdão, receber essa desculpa, e assim demonstrar, né, como retribuição o seu amor e a sua gratidão por aquela pessoa que houve, né, esse conflito, essa dificuldade, entende? Acho que é muito raro o perdão ser negado quando alguém sinceramente admite um erro e pede perdão.
quando procurado e concedido, esse perdão se torna uma fonte de alívio. O livro de registros foi apagado. A pessoa que foi perdoada não tem mais de carregar o peso da culpa. A pessoa que perdoou não carrega mais o peso do ressentimento. Essa é a grande questão, gente. Isso é a mágica, a magia que acontece no pedido de perdão, de desculpas. Né? Você é retirado essa culpa e do outro é retirado o ressentimento. Então daí surge um alívio, surge uma leveza e todos esses sentimentos que são tóxicos, que são negativos, eles são transformados em sentimentos bons, sentimentos positivos, e essa conexão entre essas duas ou mais pessoas, ela volta a ser a partir do amor, volta a ser a partir, né, da bem-querência, da amizade, né, sentimentos muito nobres que fazem com que a gente sinta prazer de estar com aquelas pessoas, entende? É muito bacana tudo isso. Tem um poder de transformação imenso, né? Percebe como é muito grande o poder que isso tem de nos retirar da negatividade e nos colocar em sentimentos nobres, positivos, sabe? Cabe também a questão da autocompreensão e do auto-perdão. A intuição disso me tem ajudado muito, assim como devo esforçar-me por ser gentil e magnânimo quando lido com os outros, também devo estender a mim mesmo essa gentileza e magnanimidade. Sou tão complicado que não consigo julgar-me corretamente nem ter certeza da extensão da minha responsabilidade. Não estou sugerindo que nos apeguemos a alguma projeção como: o diabo me forçou a isso. Tenho de estar disposto a aceitar a responsabilidade por meus atos e os efeitos desses atos. Ainda assim, é difícil estar certo de minhas intenções subjetivas. Sou uma fração e as raízes de minha motivação sou uma fração e as raízes de minha motivação estão todas emaranhadas. Ou seja, aqui ele está falando da questão de você olhar para si mesmo. Autocompreensão e auto-perdão. Não tem como a gente perdoar o outro, né, se a gente não se perdoa primeiro. Né? Elas andam juntas. Não tem como você fazer esse exercício, né, de Ho'oponopono, seja do que for, sem antes levar isso para si mesmo, né? Compreender a si mesmo, saber onde foi que você errou, qual foi a sua parcela nesse engodo todo, digamos assim, e nesse reconhecimento você também tem essa capacidade de perdoar. É isso que ele está trazendo aqui. Eles andam juntos, gente. Nunca esqueçam disso. Perdão e auto-perdão sempre andam juntas, certo? Entretanto, posso encarar o fato de que meus atos foram desordenados e podem ter causado algum dano aos outros. A extensão da minha responsabilidade subjetiva por esses atos permanecerá sempre um mistério, mesmo para mim. Portanto, embora eu deva aceitar minha responsabilidade, ao mesmo tempo devo continuar o esforço para me compreender e me perdoar. Em todo caso, é muito oportuno um pedido de desculpas aos que magoei, por ato ou omissão. Ou seja, que ele vai colocando, né? É tão interessante que ele coloca no final, gente, porque às vezes tem até isso nas orações, né, católicas e tudo mais, né? Errei por pensamentos, palavras, atos, omissões. A questão das omissões. Às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente nem se liga, né, de que por medo, né, por muito receio, às vezes por não querer machucar alguém, a gente acaba errando feio por omissão, né? E a gente tem que pedir perdão muitas vezes. Você tem que chegar: poxa, me perdoe por eu não ter tido atitude, por não ter falado o que deveria ter falado, sabe? É por isso que ele está falando aqui, que a gente tem que trabalhar sempre o perdão juntamente com o auto-perdão. A gente perceber qual é a minha parcela de culpa, qual é a minha parcela de erro no meio disso tudo. Sempre tem. Ninguém erra sozinho. Quando existe conflitos, quando existe discussões, coisas assim, não tem só um que erra e o outro que está sempre certo. Não, gente. Isso não existe. É por isso que ele está colocando, a gente colocar cada um a sua parcela de erro e do que precisa ser desculpado e perdoado. Por isso que a gente entoa nessas frases poderosas: me perdoe, sinto muito, e em seguida eu te amo, eu sou grato.
certo? É assim que acontece esse processo do Ho Oponopono. Comecei a lecionar em uma escola masculina. É claro que os principiantes recebiam aqueles conselhos dos veteranos. Esse aqui é os conselhos para ele sendo professor nessa escola de garotas, né? Não sorria antes do Natal. Não seja bonzinho, eles abusarão de você. Esteja sempre no comando. Se é aquele professor sempre sisudo, durão, né, que não se envolve, né, emocionalmente com os alunos. E ele, né, sendo principiante, ele caiu em tudo isso. Ele continua: no primeiro dia de aula, eu estava um pouco amedrontado. E em retrospecto, acho que passei todo o primeiro ano imaginando como estava me saindo. Eu tentava ensinar bem, ser justo, ser forte, mas tudo era planejado para estabelecer o meu sucesso como professor. De fato, acho que posso dizer com honestidade que usei aqueles garotos para me tornar um sucesso. Não olhava para eles e perguntava: como vocês estão se saindo? Toda a minha preocupação durante aquele primeiro ano era como eu estou me saindo. Anos mais tarde, esses jovens comemoraram o aniversário de formatura e me convidaram. Quando me pediram para dizer algumas palavras, aceitei com prazer. E olha que interessante o que ele diz em seguida. A gente achei incrível a sinceridade dele. Realmente, preciso apenas de 2 palavras para dizer o que há muito tempo está em minha mente e no meu coração. Sinto muito. Ele utilizou do Ho Oponopono em público, assim, para um montão de alunos. Ele disse simplesmente: sinto muito. Nesse ponto houve um murmúrio de risadas. Porém, eu insisti. Os alunos não estavam acreditando. Como assim? Ele está pedindo sinto muito, um professor tão bom, que nos ensinou tão bem. A princípio eles não entenderam, né? E ele insistiu: estou sendo sincero. E se não me levarem a sério dessa vez, terei de voltar à sua próxima comemoração e fazer o mesmo discurso. Chegar no ano que vem, né, e dizer sinto muito mais uma vez. Né? Porque eles não compreenderam, os alunos não compreenderam que eles estavam sendo, assim, o estágio, digamos assim. Eles estavam usando os alunos como sendo um estágio para trabalhar a questão da comunicação, né, da oratória e tudo mais. E esse era o pensamento dele no começo, né? Só que ele foi se desenvolvendo e assim, passou a amar, né, essa questão de dar aula e tudo mais, o envolvimento com os alunos. Só que isso foi depois de um tempo. Não foi assim a motivação inicial. E aí ele pediu desculpas, né? Ele fez esse Ho Oponopono do sinto muito para reparar, né, essa que foi a motivação inicial dele. É muito bacana isso, né? Aí o John Paul continua dizendo: falei-lhes de meu remorso por não ter pensado mais neles e em suas necessidades durante aqueles primeiros anos. Admiti que estivera amedrontado e fora egoísta. Concluí meu pedido de desculpas. Sinto muito que eu não fosse melhor pessoa quando eu os conheci. É o que eu estava dizendo. Ele passou, né, ao longo do período sendo professor, a amar ser professor, a se conectar com os alunos, a ver o quão grandioso é, né, esse exercício do magistério. E aí essa motivação inicial, ela foi se transformando e ele foi se tornando uma pessoa cada vez melhor ao longo do tempo, né? Tanto é que os alunos, eles tinham muito carinho por ele. Os alunos nem imaginavam, né, que essa era a motivação inicial dele, né, se tornar um bom comunicador, um bom orador, né, e utilizar a escola, né, esse período dando aula como sendo tipo um estágio, digamos assim. Muito legal, né, esse movimento de transparência, de sinceridade da parte dele. E aqui ele já vai se encaminhando para o final do capítulo, né? Ele diz o seguinte: ao mesmo tempo, reconheço que sou um ser em processo, que Deus não me terminou ainda. Não estou prestes a me dissolver em um mar de remorsos, porque eu não era perfeito quando ingressei no magistério. Tenho de ser gentil comigo mesmo, de evitar todo julgamento severo. Ao mesmo tempo, precisava dizer o que disse àqueles jovens. Tive uma sensação de alívio depois que falei e eles aceitaram. Senti que o registro fora corrigido. Mais tarde,
um dos meus garotos escreveu-me um bilhete, falou-me dos sentimentos bons e afetuosos que tinha em minha aula. Assegurou-me que achava que estava falando para todos os outros garotos. De certa forma, o assunto parecia encerrado. Acho que todos ficamos aliviados de nossos pesos com meu desagitado pedido de desculpas. Ou seja, ele estava com aquilo sendo carregado por anos e anos e ele finalmente se libertou, né, ao falar, ao expressar com muita sinceridade, com muita transparência, que sentia muito, né, por ter sido a motivação inicial não ter sido das melhores, né? Ter sido aquela coisa que às vezes o pessoal chama de maquiavelismo, né? Mas como ele sendo uma pessoa muito boa, uma pessoa super do bem, ele transformou a motivação inicial na sua missão. E ele viu o quanto ele amava ser professor, amava o ensino. E assim ele reparou completamente essa motivação inicial e passou a ser a sua própria missão de vida. Às vezes, temos que nos expandir e esforçar para dizer sinto muito, mas o efeito quase miraculoso que terá na comunicação e em nossos relacionamentos fará com que o esforço pareça ter valido a pena. E um feliz Ho'oponopono para você e os seus. Assim ele conclui esse capítulo, né, sugerindo que cada um de nós utilize, né, esse ritual incrível do Ho'oponopono para que a gente assim tenha melhores conexões e principalmente seja verdadeiro, seja transparente, tenha coragem para pedir desculpas. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira com atitudes infantis, como eu falei, sendo vitimista, achando que tudo são os outros, que elas não têm culpa de nada, que elas nunca erram, que elas fazem tudo certo. Que a gente saiba que nós somos seres errantes, a gente falha muito e que precisa ter coragem para pedir desculpas quando necessário. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo que é tão fundamental dentro da comunicação. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E nós nos vemos no próximo encontro, no qual nós vamos estudar o capítulo 22. Um grande abraço e até a próxima.